Bom dia, irmãos e irmãs. Eu apenas gostaria de apresentar a pastora Sônia. Ela já teve a oportunidade de confraternizar, de ensinar a igreja no dia de ontem. Hoje, novamente, trouxe palavras muito enriquecedoras para nós que estávamos na escola dominical. Então, pastora Sônia, receba a nossa gratidão por estar aqui conosco. Estamos muito felizes e que Deus te abençoe na ministração da palavra. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que alegria estar aqui. Quero agradecer aos meus colegas, o pastor Claudinei e o pastor Francisco, dois irmãos só, que generosamente cedem esse púlpito para esta humilde serva falar esta manhã, e a igreja que me acolhe, eu com tanto carinho e tanto afeto. Sou grata a Deus por isto. E para a nossa reflexão desta manhã, nós temos a leitura do Evangelho. O Evangelho de João, 13, versículos 31 a 35, que diz assim: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos e filhinhas, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deus de amor, Deus da vida, sentimos a tua presença, Senhor, neste lugar desde que aqui chegamos. E queremos continuar sentindo. Que o teu Santo Espírito, que paira sobre este culto, possa estar fazendo morada nos nossos corações e soprando sobre esta tua serva as palavras que deverão ser ditas, que já foram preparadas também com a graça do teu Espírito Santo. Que as palavras ditas não sejam desta tua serva, mas sejam sopradas pelo sopro do Espírito que encontra morada nos nossos corações. Fica conosco, abençoa esta igreja. Amém. Queridas irmãs e irmãos, como já disse, desde ontem estou aqui, sendo acolhida por essa comunidade de fé tão alegre, tão calorosa, e isso enche os nossos corações de alegria, né? E é com muita alegria que eu estou aqui esta manhã, sim, para trazer essa palavra para vocês. E é uma palavra de amor, né? Porque o texto de hoje é de amor. E desde ontem que a gente está falando disso. Ontem, no encontro de mulheres, que aqui tivemos um encontro maravilhoso preparado por esta igreja que acolheu irmãs de outros lugares, nós falávamos do sorriso, falávamos da resistência e falávamos do amor, porque é assim que o cristão e a cristã atuam na sociedade, né? A gente atua com sorriso, com alegria, com resistência e com muito amor no coração. E os textos que nós lemos hoje nos traz isso. E como é bom quando a gente se encontra na comunidade de fé para renovar as nossas forças para a gente ir para a caminhada da semana, não é? Eu lamento muito quando os irmãos e as irmãs não vêm na igreja, porque eu acho que esse espaço é um espaço tão bom para poder a gente renovar, para a gente se encontrar, para a gente se olhar no olho um do outro, para a gente se abraçar e para a gente sair cheio do Espírito Santo, porque a semana que nos aguarda é uma semana difícil, não é? Muitas vezes. As pessoas estão aqui, algumas pessoas enfrentando situações de saúde na família, outras pessoas podem estar enfrentando situação de desemprego, outras pessoas podem estar encontrando situações difíceis, não é? No dia a dia. E quando a gente vem, a gente se fortalece, não é? A gente sempre diz que o cristão e a cristã não é aquele que está livre de problemas, mas é aquele que nos problemas encontra Deus, encontra o apoio de outros irmãos e irmãs para seguir na caminhada, não é verdade? E a gente sai daqui e a gente se alegra. E o texto que nós lemos hoje é muito interessante, todos os textos. Meus queridos e queridas, tem um canto que a gente canta muito,
que diz assim: pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Vocês conhecem? Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Vamos lá? Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. E a gente canta esse canto com muito entusiasmo, principalmente quando a gente está numa celebração ecumênica. Nós cantamos esse canto, porque este canto é escolhido pelo movimento ecumênico para mostrar que nós superamos as nossas barreiras, que nós já superamos a nossa capacidade que a gente tinha de ficar disputando uns com os outros. Então, no movimento ecumênico, sempre que a gente termina uma celebração ou começa uma celebração, a gente traz esse cântico, porque diz assim: olha, eu já derrubei a barreira. Nós não precisamos mais sermos inimigos. Nós estamos juntos proclamando o amor de Cristo. Então, esse é um canto que a gente canta para mostrar: pelo amor conhecido é o cristão. E esta deveria e deve ser a nossa marca. O texto que nós lemos diz isso. E amor, talvez, seja um sentimento que anda meio banalizado, né, minha gente? Vamos combinar. Que hoje se diz: eu te amo com a maior facilidade. Eu te amo, meu irmão. Ah, eu te amo, né? O amor de Cristo, meu irmão. Mas eu tenho a impressão que muitas vezes as pessoas falam eu te amo ou saúdam com amor de uma forma sem muita responsabilidade, ou pelo menos sem refletir sobre aquilo que estão falando, né? E Jesus vinculou ao discipulado exatamente essa marca. E no texto que nós lemos no Evangelho de João, ele diz que para ser discípulo e discípula, a gente precisa ter a marca do amor. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos e minhas discípulas, se tiverdes amor uns com os outros. Mas o que é que tem de novo nisso aqui? A gente está sempre vendo isso desde o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento que a gente ouve sobre a questão do amor, que é amar a Deus, né? E a gente é um próximo com a si mesmo. O que é que tem de novo aqui? Jesus traz uma novidade nesse texto, meus irmãos. O que tem de novo neste mandamento é que ele não se fundamenta apenas na lei judaica e naquilo que está no Antigo Testamento. Não é amar uns aos outros como a si mesmo, mas é amar uns aos outros como Cristo nos amou. Aí foi que o negócio pega, né? Aí é que o negócio... Porque assim, amar uns aos outros enquanto a gente se ama, tem muita gente que nem se ama a si mesmo direito, né? Agora... Aí é que a porca torce o rabo. Amar como Jesus amou. É isso que ele diz no texto. Não sou eu que estou dizendo, não. Vocês viram aqui? Amem-se uns aos outros como eu vos amei. É aí que está a minha marca. Então, o modelo do amor que Jesus quer nosso é um modelo radical. Radical no sentido de ir na raiz. E o modelo desse amor é o exemplo do próprio Cristo. Assim como eu vos amei. Ô Jesus, mas tu está pedindo um bocado para a gente, né? Porque o amor dele foi um amor que superou tudo. O amor dele foi o amor da radicalidade. Mas é esse amor mesmo que Jesus quer da gente, meus irmãos. Um amor que exige humildade, que exige disposição. Olha, humildade. A primeira leitura que foi lida aqui, né? É aquele amor que Pedro diz assim: ó, mas não chame imundo que Deus criou, vá lá e coma com seu irmão, que mesmo sendo diferente de você, merece que você vá lá e coma com ele. É um amor radical. É aquele amor que exige humildade e disposição para o serviço, que pode levar a morrer pelos outros. Não se preocupem, eu não vou estar aqui pedindo que ninguém morra, tá certo? Não estou pedindo aqui a morte de ninguém para provar que ama o outro. Mas é o morrer diário. Sabe do que, meus irmãos e minhas irmãs? É o morrer diário do egoísmo, que nos vem em primeiro lugar e os outros que se virem. É o morrer cada dia do egoísmo.
É o morrer daquele poder que quer dominar sobre todas as coisas, para ser o poder que quer servir. É o morrer daquele que se sente superior aos outros, né? Aquela morte de quem se sente superior, que não deve nada a ninguém, pelo amor da humildade, pela humildade. É a morte dos inúmeros preconceitos que nos habitam, para que a gente tenha forma de amar. É a morte diária da arrogância, para que sejamos servidores, especialmente dos mais humildes, a exemplo do Mestre. O Mestre que nos ensinou o tempo todo, que não veio para ser servido, mas veio para servir. O amor de Jesus é radical. E ele diz, e é nisso que vocês serão reconhecidos como meus discípulos e minhas discípulas. Não é a bela liturgia, ela tem o lugar dela e é tão bonito, né? Eu amo chegar numa igreja com uma liturgia bem feita, minha gente, como eu vi aqui hoje, né? Em tempo que as nossas igrejas estão tão confusas, onde virou show de tudo quanto é canto, onde só louvor, a gente chegar numa igreja que tem uma liturgia com começo, meio e fim, isso é maravilhoso, os passos litúrgicos, aqui eu sou apaixonada por liturgia, viu? Então, quando eu chego numa igreja que eu vejo uma liturgia bem construída, os cânticos, os louvores, o pessoal cuidando de tudo, né? Quer dizer, é bom, isso tem o seu lugar, isso tem o seu lugar. Mas a marca do cristão vai além daqui, né? A gente conta uma história de uma igreja que dizia assim, quando você saía, tinha escrito lá na frente, agora começa o verdadeiro culto. E não é assim mesmo? Enquanto estamos aqui, é tudo maravilhoso, né? A gente se abraça, a gente se emociona com os cânticos, a gente gosta de ver o irmão e a irmã que a gente não viu durante a semana, ou aquele que nunca mais apareceu na igreja e que hoje veio. A gente gosta, é maravilhoso. Mas o verdadeiro culto é dali para fora. O que é que você aprendeu? Com o que é que você se alimentou aqui para ir a serviço do outro e da outra? No ensinamento de Jesus, ser cristão é procurar Cristo em nosso semelhante. Ontem nós dizíamos aqui, né? Nós fomos criados e criadas à imagem e semelhança de Deus. E quando nós reconhecemos na pessoa lá fora que ela também é imagem e semelhança de Deus e ela deve ser objeto do nosso amor. Não aquele amor para poder postar no Instagram. Não aquele amor que eu vou praticar porque faz bem a meu ego, né? Olha como fulana é boazinha. Mas é aquele amor desinteressado. Aquele amor que vai a serviço. Aquele amor que reconhece o outro e a outra como sujeito de direito. Aquele amor desinteressado que eu vou fazer o bem porque eu sou tocada pelo amor de Jesus Cristo. Porque aquele sacrifício que ele fez por mim me marcou tão profundamente que eu não posso responder aquele amor com qualquer coisa. Eu não posso ser um cristão e uma cristã de segunda categoria, porque o meu Senhor, que morreu na cruz, exige de mim o melhor que eu posso dar. Porque aquele Senhor que derramou o seu sangue na cruz e não foi uma morte bonita, Deus ressignificou para ser o amor daquele que me amou tanto que foi até as últimas consequências. Portanto, se sou seu discípulo e sua discípula, não posso dar uma resposta de qualquer maneira. E olhe que Jesus ordenou, minha gente. Foi um mandamento que ele nos deu. E um mandamento para quem é cristão e cristã, a gente precisa levar a sério. Outro jeito não há. De outro jeito não dá para ser cristão. E o mandamento dele é esse, que nos amemos uns aos outros. Meu amor, minha dedicação será sempre duvidosa se eu fundamentar apenas na simples simpatia, na simples boa vontade, na política da boa vizinhança. Mas é o amor firme que não está submisso aos caprichos nossos, do nosso coração. É aquele amor que vai buscar o outro, que vai buscar a reconciliação. Ah, mas tem muita gente que aborrece a gente, né? E a gente quer tirar do nosso coração. E Jesus disse,
Vai lá. Vai lá. Veja aquela pessoa. Trabalhe no seu coração. Ore por ela. Eu descobri que quando a gente consegue amar alguém que nos feriu, nós já estamos a caminho da cura, minha gente. Sabe por quê? Porque a raiva e o ressentimento é o veneno que a gente toma e quer que o outro morra. Porque a gente fica, alimentando raiva e ressentimento, fazendo mal ao nosso coração, né? E a gente quer que o outro que morra, porque a gente está com raiva dele, quem morre é a gente. Então, quando a gente consegue orar por quem a gente mesmo não gosta, a gente está a caminho da cura. E isso é uma cura maravilhosa, né? A gente saber fazer isso. Todos conhecerão que vocês são meus discípulos se amarem uns aos outros. E é só os que estão na comunidade? O amar uns aos outros, minha gente, vai além da lista que a gente tem aqui no hall de membros da igreja. É amar, mesmo quem não está aqui. É amar o outro e a outra. É amar aquele que está mais vulnerável, que a gente precisa buscar, porque o amor de Deus é incondicional. Esse amor deve ter uma característica especial. Vocês lembram lá de Atos? O que é que dizia das primeiras comunidades? Qual era a característica das grandes comunidades? Por que é que eles iam enchendo a comunidade de gente? O que é que diziam? Olha como eles se amam. Chamavam a atenção por isso os primeiros cristãos. Porque as outras pessoas dizem, olha como eles se amam e como eles transbordam esse amor para outras pessoas que precisam. E a gente vai ver ali no Atos dos Apóstolos o trabalho diaconal da igreja que vai ao encontro. E a gente vê os apóstolos orando pelas pessoas. E a gente vê a comunidade de fé unida, cantando e louvando ao Senhor. E se alimentando da palavra, e se alimentando da Eucaristia. Que é isso que a gente vem para aqui. Não é para fazer bonito, não. Não é para cumprir ritual. A gente não vem para a igreja por obrigação, nem para cumprir ritual. A gente vem para a igreja para se alimentar da palavra de Deus, para se alimentar da ceia, que é isto que nos dá forças. E que faz o diferencial na nossa vida de cristãos e cristãs. Onde este amor é praticado, ele chama atenção. Porque é assim que Jesus nos ama. Amar como Jesus amou, talvez seja impossível no nosso entender. Mas ele vai dar pistas a cada dia, trabalhando no nosso coração. E aí, Jesus foi capaz de ir para a mesa com Zaqueu. E aí, Jesus foi capaz de olhar para Judas e dizer, vamos comer juntos essa última ceia, Judas. E Jesus foi capaz de devolver a vida a um homem que estava morto há 3 dias. E é para isso que nós somos chamados e chamadas também. A partilhar da mesa, sem arrogância de achar que nós somos melhores do que as outras pessoas. O ministério da reconciliação e do amor. O ministério do perdão, daquele que diz, sim, você me traiu, você aprontou comigo, mas venha cá, porque eu não vou responder com raiva, porque não é assim que o cristão age. Nós vamos pegar a mão aqui e vamos orar juntos, ou pelo menos eu vou orar, até que meu coração sare para que eu tenha capacidade de orar no seu olho e dizer, venha meu irmão. Né? É aquele amor que vai ao encontro do outro. Talvez a gente não consiga amar da forma que Jesus amou. Mas ele quer dizer que nós sejamos diferentes. E ser diferente, o cristão, porque ele não bebe, porque ele não faz isso, ele não faz aquilo. Não. A diferença do cristão é o que ele faz. Nós seremos mais conhecidos por aquilo que nós fazemos do que aquilo que deixamos de fazer, minha gente. E Jesus, se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, ele sempre vai estar onde há caminho. Jesus sempre vai estar no caminho. Leia os evangelhos. Ele sempre vai estar a caminho, ele vai estar curando, ele vai estar visitando, ele vai estar comendo com alguém. Ele gostava de comer, né? Igual a mim. Gostava de comer. E ele sempre estava ali, no caminho, fazendo discípulos e discípulas. E eu acho que Jesus, ele tinha uma fala tão maravilhosa, uma forma de agir tão maravilhosa, que ele arrastava pessoas com ele. E vocês vejam que ele nem precisava pregar muito, né? Vem e segue-me, ele dizia.
O que fazia com que as pessoas deixassem o que estavam fazendo para seguir aquele homem que não tinha dinheiro para dar a ninguém? Que não prometia curas mirabolantes? Né? Porque hoje tem muita igreja que está cheia porque os líderes estão prometendo aí curas mirabolantes, né? Riquezas. E a gente precisa ler a Bíblia de novo. Jesus prometeu isso? Não. Ele prometeu uma vida de amor. O que Jesus quer nos dizer é que devemos ser diferentes. O nosso amor deve fazer a diferença ali onde nós estamos. O nosso amor deve transformar a nós, pessoas e situações. Orar pelos inimigos, amá-los. Devemos realmente devolver a vida para as pessoas que perdeu. E minha gente, nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas estão perdendo as suas vidas. Estão perdendo as vidas para as drogas, estão perdendo as vidas na expulsão dos seus territórios. Eu trabalho com indígenas, trabalho com quilombolas, trabalho com jovens na periferia das cidades que estão perdendo a vida para as drogas, ou estão perdendo as vidas por policiais que chegam atirando, porque os pobres, os negros, são quem mais morrem no nosso país. Que diferença nós estamos fazendo com essas pessoas? Porque é fácil eu amar meu colega Francisco, eu amar minha amiga Carmen, mas é muito difícil, às vezes, eu amar alguém que é tão diferente de mim e que muitas vezes nem comunga da mesma minha fé. Mas é ali que o amor do cristão vai fazer a diferença. A leitura do Apocalipse diz do novo céu e de uma nova terra. E isso nós cremos, não é? Que nós ainda veremos um novo céu e uma nova terra. Mas nós somos também construtores, nós podemos ajudar, minha gente, a colocar sinais desse novo céu e dessa nova terra. O reino é dele, é ele quem prepara o reino, mas nos chamou para nós sermos colaboradores e colaboradoras e dar esses sinais. Talvez as palavras da pastora hoje sejam bonitas, né? Uma palavra de amor, conversa típica de pastor e de igreja, né? Mas nós precisamos refletir mais, não é? Não é para ninguém sair daqui se sentindo culpado, mas é se sentindo animado. Que bom que eu faço parte de uma igreja e tenho uma fé de um Jesus que me amou. E a única coisa que ele pediu em troca foi a minha fidelidade neste amor. Este é o grande sacrifício que Jesus quer que nós façamos. Amar. Amar. Minhas queridas e meus queridos, sim, o Evangelho do hoje nos convida honestamente para olharmos a nossa prática do amor, que a gente examine a si mesmo, verificar se o nosso amor-serviço é a marca da nossa comunidade. E eu tenho certeza que essa igreja de Jundiaí, que eu sempre ouvia falar, e que está aqui neste lugar há tanto tempo, resistindo, né, a tudo que vem de fora, resistindo à fidelidade do Evangelho, tenho certeza que esta igreja coloca as marcas do amor de Jesus. A gente sempre precisa melhorar, sempre. Sempre há algo que a gente pode fazer mais? Pode. Mas vocês não estão aqui à toa. Resistindo neste templo, nesta comunidade de fé, neste bairro, nesta cidade. Ao redor de nós tem muito a ser feito. E não tenha dúvida, ele está aguardando e feliz que esta igreja está cumprindo a sua missão e continuará a cumprir. Oremos. Deus querido, como é bom nos alimentarmos da tua palavra. Como é bom sentirmos que temos comunidade de fé na nossa igreja, que continua fiel ao teu evangelho, que não se vende a propagandas ilusionistas de prosperidade, de poder, como nós temos visto. Não queremos ter a arrogância de sermos melhores, mas queremos ter a humildade de sermos teus servos e tuas servas, que seguem o evangelho do amor e do serviço. Abençoa esta igreja, abençoa cada pessoa dessa comunidade, dá-lhe força, dá-lhe coragem e esperança, quando se abater a esperança, que encontrem cada um e cada uma a força e a energia para continuar em frente,
porque o Senhor é o Senhor desta igreja. Amém.